Pessoal, seguimos aqui sem parar a nossa maratona do Festival Virtual Batman Day. Tem muita coisa ainda para a gente debater, refletir sobre o universo do Homem-Morcego. Falaremos nessa live sobre a relação entre quadrinhos e filosofia, com foco no Batman, né? Mas antes, aqueles recados básicos, né? Se estiverem curtindo aqui o canal Histórias do Cinema, se inscreve, ativa o sininho, faça comentários, críticas. A gente tem a página no Facebook também, tem o site, tem Instagram, Histórias do Cinema. A gente começou o festival com um vídeo no qual eu indiquei livros sobre o Batman, mas toda a live eu estou falando da nossa editora, nossa série editorial, que acabou de lançar Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, é um livro de bolso, o primeiro de uma trilogia, sobre aqueles filmes que assistíamos principalmente na televisão aberta nos anos 80, alguns filmes eram dos anos 70, a pré-venda está no Catarse, eu estou colocando o link aqui embaixo. O livro da dissertação do meu mestrado, Batman, série animada, Uma Revolução dos Heróis na TV, esse foi pela editora Amavice, de São Paulo, é sobre as influências expressionistas e do noir em Batman, série animada. E esse que é mais antigo, Histórias, Batman e Superman no Cinema, de 2016. A primeira edição foi independente, depois o Instituto HQ fez uma tiragem para a CCXP de 2016. É um livro também quase de bolso, pocket, e acho que tem na Amazon e sebos virtuais da vida. Vou botar os links aqui embaixo também. O meu convidado agora é o professor Gelson Weschenfelder, espero ter falado corretamente, mas também conhecido como filósofo dos quadrinhos, né? Ele estava me contando antes aqui, desde começar, que começaram a chamá-lo assim porque não conseguiam falar o nome corretamente, o sobrenome corretamente, é um sobrenome alemão. Pós-doutorando no PPG de Educação da Universidade La Salle, bolsista PNPD CAPES, doutor em Educação na Universidade La Salle, 2017, com o título da tese Os Super-Heróis das Histórias em Quadrinhos como Recursos para a Promoção de Resiliência para Crianças e Adolescentes em Situação de Risco, mestre em Educação pelo Centro Universitário La Salle. É La Salle ou La Salle? La Salle. Tá. Da Unisalle, em 2011. A dissertação teve o título Aspectos Educativos das Histórias em Quadrinhos de Super-Heróis e sua importância na formação da consciência moral na perspectiva da ética aristotélica das virtudes. É graduado em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, 2017. Monografia O Ateísmo Antropológico, de Ludwig Feuerbach, como introdução ao ateísmo materialista de Karl Marx. E tem especialização em filosofia no ensino médio e foi vencedor do 29º Prêmio Jovem Cientista promovido pela CNPq, ficando em terceiro colocado na categoria doutor-mestre com a tese Os Super-Heróis das Histórias em Quadrinhos como Promotores da Resiliência em Crianças e Adolescentes em Situações de Risco. Possui experiência na área de filosofia, é autor de vários artigos e livros. Eu vou dar uma pulada aqui, porque senão o currículo é tão extenso que eu vou ficar a live inteira aqui, mas é um currículo sensacional, né? E pesquisa bastante a questão da filosofia relacionada aos super-heróis. Fez o livro Filosofando com os Super-Heróis, pelo qual foi premiado, né? Livro do ano, pela Associação Gaúcha de Escritores. Tem outros livros publicados também. Eu tenho separei até alguns livros aqui que eu tenho com a temática. Eu não tenho ainda do Batman Filosofia, porque está um pouco salgado. Acho que é mais difícil de encontrar, mas eu estou correndo atrás. Mas eu tenho aqui Super-Heróis e a Filosofia, né, que é são vários artigos e tal. E tem o Batman aqui também, né? Esse que eu já terminei, o Superman e a Filosofia, e X-Men e a Filosofia também. O Batman estou para adquirir e vou correr atrás dos teus também. Gelson, como aqui o canal Histórias do Cinema e todo convidado tem uma história de cinema para contar, eu queria iniciar a nossa conversa sabendo a tua primeira lembrança do Batman e o início da tua relação com os quadrinhos, assim, na infância, a primeira HQ que você leu, depois a gente aprofunda o papo aí. Bom, beleza. Eu aprendi a ler para poder ler quadrinhos, né? Mais ou menos eu tinha meus 4 anos, 5 anos de idade.
E foi bem, eu aprendi a ler antes de ir para a vida, e para a vida escolar mesmo. E porque eu sempre, desde pequeno, eu tenho primos muito mais velhos, assim, e todos eles, a grande maioria deles lia muito quadrinhos, assim. Então, tinha um primo, especialmente, que ficava junto lá na minha avó, e ele tinha pilhas e pilhas de quadrinhos, Batman, X-Men, Liga da Justiça. Ele tinha muita coisa da Ebal, né? Que a gente pegou bem, eu sou daquele período da transição entre Ebal e Abril, assim, e foram meus primeiros quadrinhos que eu folhei. Então, eu tenho essa lembrança, assim, de ler, começar a pegar Homem-Aranha, X-Men, pegar ali início da década de 80, assim, 84, 85, pegar Batman, me lembro, e eu tenho essa revista ainda, o formatinho que é a capa do Neil Adams, né? Então, é um personagem que me marcou, até um autor que me marcou bastante, porque é uma das primeiras histórias que eu tava lendo ali na década de 80. Então, a partir dali não parei mais de ler, né? Então adquiri até o hábito de leitura disso e até há pouco tempo eu fui entrevistado para falar sobre quadrinhos em sala de aula e eu comentava, né, que hoje eu consigo levar pesquisa em sala de aula. Na minha época eu levava quadrinhos escondido dentro dos livros, né? E fingia que estava lendo o livro, mas estava lendo quadrinhos. E eu digo hoje assim que o quanto os quadrinhos de certa forma me levaram para a filosofia, né? Que o quanto esta ciência, né, está inserida dentro das histórias em quadrinhos, e isso me empurrou, de certa forma, né, a fazer pesquisa. Mas, porém, a pesquisa mesmo veio com a necessidade que, quando eu fui jogado em sala de aula, eu não sabia, não tinha nenhum hábito de dar aula, né, não tinha nenhuma experiência, e os alunos começaram a fazer abaixo-assinado para eu sair da escola do meu estágio de filosofia. E então foi ali que eu comecei a usar quadrinhos em sala de aula, né? Trouxe um personagem, o Homem-Aranha, e a partir dali a galera pegou junto e daí via, professor, qual é o próximo super-herói que tu vai trazer? Então eu trouxe o Batman e a partir dali eu vi a necessidade de fazer pesquisa, né? Eu comecei a pesquisar mesmo, mais afinco, escrever sobre, e aí não parei mais, aí veio a necessidade de fazer uma especialização, fazer um mestrado, depois fiz outra especialização, doutorado, eu já estou no meu segundo pós-doc, né? Eu estou agora na FEVAL, no Processos e Manifestações Culturais, né? O PPG de Educação eu terminei ano passado, e agora estou na FEVAL, também dando um outro foco para a pesquisa também, olhando esses personagens agora como recursos para a promoção de desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano em ambiente escolar. E Batman sempre é uma figurinha carimbada, que não tem aonde a gente não vá, que os professores, alunos, pais, né, sempre trazem esse personagem como uma referência, né, das histórias em quadrinhos, séries, né, animações ou do cinema. Explica para a gente, assim, porque aqui no festival a gente tentou reunir gente que lida com Batman de todas as maneiras, né? Fã, pesquisador. Às vezes a gente vê um choque entre quem escreve livro sobre Batman que é fã, quem escreve livro sobre Batman que é pesquisador. Você era um fã antes de quadrinhos, né? Você era um consumidor. Então, como é que foi essa transição? Explica para quem está acompanhando a gente a diferença da relação do fã e do pesquisador, né? Explicar o que é um objeto de pesquisa. E eu queria saber como é que você fez para se distanciar de algo que você é fã. Foram várias perguntas em uma aí, mas fica à vontade para destrinchar. Eu fiz essa pergunta para a Rebeca Cambaúva, que também fez mestrado e doutorado no Batman. Eu tive essa dificuldade de distanciamento também quando fui fazer mestrado. Ainda tenho em alguns momentos no doutorado. Então, dá uma elucidada para a gente, por favor. Primeiro, a gente fica muito emocionado em conseguir, né, fazer pesquisa com algo que verdadeiramente a gente gosta. Eu acho que, como cientista, como também está terminando o doutorado, já como cientista, então a gente sempre procura ter a paixão em cima de um objeto de estudo. E muitas vezes a gente envolve demais essa paixão em nosso objeto de estudo. Ainda mais que é uma paixão que vem de muito tempo, né? Então, há um entretenimento também. Então, o quanto tu tem ali, né, emoções relacionadas ali, né? Tu tem algo que é um objeto sagrado.
Então, primeiramente, né? Então, tem que desconstruir esse objeto, né? E isso é muito complicado para quem é fã. Então, ao meu ver, primeiramente, eu comecei a fazer boas análises. Né? Não, peraí, eu não vou poder somente dizer que quadrinhos é tudo de bom, não. Tem que ver algumas questões históricas, né? O que falam por aí sobre quadrinhos. Eu posso ver o que eu consigo, o que dá para desconstruir, que verdadeiramente isso aqui é crítica por crítica, sem conhecer. E a outra coisa também é me aprofundar ainda mais, né? Então, sabendo o que já estão pesquisando por aí, então tu tem que ler tanto o que fala e tu tem que ler também o que de outras áreas estão falando sobre o personagem, né? Ou sobre esse objeto, histórias em quadrinhos. Mas, primeiramente, foi muito complexo fazer isso. Porém, nós temos ainda aqui no Brasil, e é nos ensinado a isso, que o quanto a gente precisa pegar aquilo que é estranho e tornar-se conhecido. A ciência faz esse primeiro passo. Eu vou pegar um objeto desconhecido e, através da luz da ciência, vou tornar isso conhecido. Porém, há uma nova necessidade hoje de a gente pegar aquilo que é conhecido e se tornar estranho novamente. Para daí sim a gente começar a fazer uma nova pesquisa, a gente fazer novas análises sobre isso, porque a verdade não é absoluta, ainda mais nós da filosofia a gente vive falando isso, né? Então, quando a gente precisa rever várias vezes o mesmo objeto para verdadeiramente fazer ciência, né? Porém, isso não é nos ensinado cientificamente. Então, o que eu faço é mais ou menos isso, é tornar aquilo que é conhecido para mim novamente estranho. Então, eu não vou mais ler esse objeto como entretenimento. Eu já vou ler com um olhar um pouco mais crítico, né? Então, já faço esse olhar mais científico. Algumas vezes eu fico até frustrado, porque eu vou assistir um filme, eu quero assistir um filme de superaventura por prazer, mas eu já saio de lá fazendo análise. Não, peraí, essa coisa aqui tem a ver com isso, isso, aquilo. Então, eu tenho que assistir umas 2, 3 vezes, assim, né, para poder verdadeiramente estar assistindo como um fã. Então, eu criei um método, né, de começar a pegar aquilo que é algo conhecido e tornar isso estranho, tá? E, ao mesmo tempo, eu criei um problema. Eu não consigo agora mais olhar isso como entretenimento, né, como um fã. Então, é que é difícil a gente ficar colocando essa roupa, né? Agora eu vou colocar roupa de fã, agora eu vou tirar, vai ser cientista. É muito complicado fazer isso quando tu é fã desse objeto. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre procuro me distanciar, né? Ter esse olhar, né? Mais científico sobre a coisa e, verdadeiramente, assim, primeiramente, quando eu tenho alguns resultados, eu passo para as outras pessoas, né, mostro. Hoje eu estou fazendo, nas minhas pesquisas, eu estou fazendo muitas avaliações, né, não é mais só no campo teórico, então eu passo, do campo teórico eu passo para a prática para ver se verdadeiramente essas minhas ideias que eu tive, né, não são coisas de cabeça de um fã, ou que quer dizer assim, sim, quadrinhos é ótimo objeto para a educação. Não, eu estou lendo muito, né? Eu estou buscando, já tenho uma bagagem, estou buscando e utilizei isso muito em sala de aula. Eu estou agora no momento onde eu estou auxiliando outras pessoas, né? E estudando outras pessoas que também estão utilizando esse objeto, né, quadrinhos em sala de aula, para daí sim fazer uma boa avaliação para ver, será que é só uma coisa de fã ou não? Até agora já vem mostrar que não é só coisa de fã, né? Que tem muitos outros professores que não conheciam determinados personagens ou não liam histórias em quadrinhos, começaram a utilizar isso em sala de aula e está dando um resultado positivo, sim. Então, quanto, né, eu estou conseguindo me manter esse distanciamento, né, e verdadeiramente estar olhando com um olhar científico sobre a coisa. Mas o que eu receito assim é fazer isso, assim, né? Que hoje é muito difícil a gente fazer isso, mas verdadeiramente a gente pegar um objeto que já é conhecido e tornar-se esse estranho para sim poder fazer novas análises sobre a coisa. Mas o quanto é necessário a gente ler muito, né? Outros materiais com outras pessoas. Então, para a gente ter esses múltiplos olhares e a partir disso a gente construir um sobre esse objeto. Uhum.
Você encontrou algum tipo de resistência, dificuldade de trabalhar a questão do quadrinho na academia? Eu escuto falar que antigamente era bem complicado no Brasil, hoje você já não é assim? Como é que... Cara, digamos assim, eu comecei a pesquisar quadrinhos há 16 anos atrás. Então, só para ver, assim, livros de quadrinhos que tinha nessa época, era 2, 3, escritos, né, aqui no Brasil. Então, o que começou a aparecer eram traduções de livros, principalmente norte-americanos ou italianos, franceses, sobre quadrinhos, sendo traduzidos em português. Então, eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar, não tinha praticamente nada. Eu tinha que estar lendo em inglês, né, em outras línguas, porque aqui no Brasil não tinha nada. E aí veio Super-Heróis e Filosofia, da editora Madras, né? Então, foi um dos livros que eu peguei e serviu na parte final da minha dissertação como base. E usei muito como base esse livro na minha dissertação, porque não tinha outro livro. Não tinha outro livro. Também que, muitas vezes, quando eu ia para bancas, em eventos, muitas pessoas me questionaram, tá, mas tu não está trazendo bibliografia? Eu disse, não, aqui não existe bibliografia. Então, primeiro tinha essa resistência. Como assim não existe bibliografia? Isso, com certeza, já foi estudado. Assim, não, é um campo novo de ser estudado. Mas antes disso ainda, né, teve uma crítica maior, que é a crítica do mundo acadêmico. O mundo acadêmico, ainda hoje, tem em várias áreas, tem um certo preconceito, dizendo que é algo de entretenimento, e por ser algo de entretenimento, não pode ser acadêmico. Há aqueles que dizem, né, que ali tem toda uma ideologia norte-americana, direitosa e tal, e outros dizem que tem todo ali um cunho, né, de movimento de esquerda e tal. Porra, é direita ou de esquerda? Sabe o que é esse objeto? E também tem muito aquilo dizendo que por ser algo, uma literatura mais pobre, mais fraca, então, sabe, que é coisa para criança, então por isso não precisa ser estudado. Porque quando se pensa em quadrinhos, ou se pensa no Brasil, Turma da Mônica, ou super-heróis, e sendo super-heróis violência, né, que é algo que vão fazendo conotação. E, não, e é uma coisa assim muito, digamos assim, preconceituosa, fazer uma crítica sem conhecimento algum, sem argumentos também muito vagos sobre esse objeto. Eu passei por mais de 10 PPGs para tentar fazer mestrado, né, fazendo seleção. Quando chegava na entrevista, questionaram sobre o meu tema, chegava assim, não, se tu quer trocar o teu tema, a gente aceita, mas com esse tema tu não tem como entrar. Chegava assim, né? E eu, na época, disse, não, eu quero trabalhar com esse tema, eu quero trabalhar com esse tema, eu quero trabalhar com esse tema. Também que no campo de educação, a minha dissertação foi uma das primeiras, né, a falar sobre quadrinhos em ambiente educacional, né, trabalhando com filosofia. Então, eu fui há pouco tempo citado numa tese até, que falando do pioneirismo em pesquisa em ambiente educacional. Para mim até foi uma surpresa, não sabia disso. E um dos primeiros pesquisadores a ter mestrado e doutorado pesquisando em quadrinhos, né, no campo de educação. Então, o quanto isso, até o momento, fico feliz, mas ao mesmo tempo fico assim, poxa, sabe? Então, foi muito recente, é muito recente mesmo. Então, também se vem se levantar outra questão, né, que foi graças a esse boom do cinema, das adaptações dos quadrinhos para o cinema, e muito disso graças ao Batman, né, que o Batman sempre estava na telinha, que o pessoal começou a fazer pesquisa, começou a ter coragem de bater na porta dos programas de pós-graduação, dizendo, não, eu quero pesquisar isso, porque há uma necessidade disso, há um impacto econômico, há um impacto social sobre esses objetos. Ao mesmo tempo, também teve o ápice das convenções de quadrinhos no Brasil, principalmente com a Comic Con, a partir de 2014, e aí começou a dar toda uma notoriedade para a cultura pop, e aí acredito que o mundo acadêmico começou, né, essa resistência diminuir. Mas o que temos hoje ainda é poucos professores que estão pesquisando isso em suas pesquisas, né? Porque aqueles que estão no programa de pós-graduação estão pesquisando outras coisas, e por hobby ele pesquisa sobre quadrinhos. Então, assim, ainda é raro ver professores, né, vinculados em programas de pós-graduações
que verdadeiramente conseguem colocar, ser aceito o seu projeto, né, de pesquisa em quadrinhos nos programas. Isso também é uma outra questão que está começando a mudar, mas ainda assim existe uma certa resistência muito forte. No exterior isso já está mais presente, né? Não tem tanta essa resistência assim. Cara, só para ver, assim, existe uma associação de pesquisadores no Canadá que tem há muito tempo, nos Estados Unidos tem desde a década de 70, né, tem grupos de pesquisa falando sobre quadrinhos, na arte, na comunicação. O Eisner, né, ele criou o termo arte sequencial sendo um professor universitário, né, não podemos esquecer isso, assim, é um professor universitário, então, quanto isso foi o quê? Década de 60, eu acho, se eu não me engano. A Bélgica, existe um grande instituto, não esqueci o nome do instituto, que também pesquisa arte sequencial. Existe um museu lá, que todo mundo chama Museu do Tintim, mas não é Museu do Tintim, é um museu de cartoons, que tem um centro de pesquisa gigantesco. A própria Inglaterra, né, tem o Cartoon Museum, que tem um centro de pesquisa muito grande. Se eu não me engano, até foi um dos criadores foi o próprio Alan Moore, né, que ajudou a organizar esse museu. Fala tanto sobre a produção inglesa, mas também como pesquisa sobre quadrinhos. Então, assim, na Argentina já tinha eventos de quadrinhos, né, no mundo acadêmico na década de 80, 90. Né? A gente foi ter nos anos 2000. Então, o quanto verdadeiramente a gente ainda está engatinhando, né, em relação à pesquisa acadêmica sobre quadrinhos. Bom, o que dá para a gente relacionar entre Batman e filosofia? Assim, daria para conversar horas, dias, meses, mas fazer um apanhado geral assim do Batman. Eu tenho planejamento de escrever sobre o Batman, né, um livro só sobre Batman e filosofia. Comecei ali a ter alguns outros pesquisadores na graduação, quero fazer mestrado pesquisando o personagem também na arte de filosofia. A gente comentou, vamos fazer um dossiê, uma revista só sobre o Batman. Depois a gente pensou, não, vamos fazer um livro, né, uma organização de um livro sobre isso que dá para fazer. Volume 1, 2, 3, 4. Dá para falar sobre as questões de identidade, né, vinculadas ali. Dá para falar as questões éticas e morais, né, que eu pesquisei isso no meu segundo livro, foi tema da minha dissertação. Dá para trabalhar um pouco da questão da psicologia do Batman, né, sobre a questão dos traumas. Dá para falar sobre resiliência, que foi uma das últimas pesquisas, e atual até, que eu estou pesquisando, que tem ali dentro do Batman. Mas vamos ver assim, de uma forma geral, desde o início. É um garoto de mais ou menos de 10, 12 anos, depende a origem, né? Depende do roteirista que bota lá a origem, que vê os seus pais sendo assassinados. Né? Começando por ali. Se cria um trauma em cima de uma criança, que ela passa por uma situação de vulnerabilidade extrema e cria um trauma gigantesco ali. Para essa criança poder se desenvolver, ela precisa se sobressair a esse trauma. Ela se torna, de certa forma, resiliente. Mas como ela se torna resiliente? Ela se torna o Batman. O Batman é uma figura que tem até no filme Batman Begins, né, quando o Bruce fala assim, eu preciso ser um símbolo de carne e osso, eu não consigo chamar a atenção das pessoas, mas como um símbolo eu consigo verdadeiramente transformar. Só que esse símbolo transforma primeiramente ele. Que tem passagem nos quadrinhos, já em vários filmes, até a própria série Gotham vai falar isso, que há um objeto, algo que ele sentia medo, ele começou a utilizar isso para dar medo em outros, que era o morcego. Uhum. Que o quanto o Bruce Wayne também tinha medo do morcego. E aí dá um catarse, um ponto de virada no rapaz, e ver que o medo possa vencer uma válvula de escape, verdadeiramente o medo ser algo, como um tutor de resiliência para ele conseguir se empoderar e sair desse trauma, ou conseguir se fortalecer, porque o trauma a gente vai sentir ele, porém a gente vai cair ou a gente vai continuar sentindo ele, porém a gente vai responder de forma positiva. Ele só vai conseguir responder de forma positiva usando algo que ele tem como modelo, que são os pais.
porque tem muitos quadrinhos que vai mostrar isso, que os pais dele sempre eram pessoas que procuravam ajudar Gotham. E ele, primeiramente, não conseguia entender como, né, alguém que, de certa forma, ele estava sendo auxiliado pelos pais, vai lá e dá um tiro. Tem agora, saiu há pouco tempo, aquele quadrinho Os Três Coringas, né, que tem lá o assassino dos pais do Bruce, que ele vai pedir desculpa para o Bruce vai perdoá-lo. Vai dizer assim, pô, eu vi ricos, mas o rico me representava o quê? Aí tem uma questão social muito forte que tem nos quadrinhos do Batman. O rico vai me representar aquele. Ele é rico porque é tirado de alguém. Então, é tirado de mim para ele ter. Daí tem assim, tá, mas por que tu não deu um tiro em mim? Porque quando eu vi que era a família Wayne, e a família Wayne faz muito por Gotham, eu me arrependi. Então, ele sente isso, né? Que o pai é um modelo para ele. E para quem vai ver, que é um dos melhores filmes, né? Não o melhor Batman, mas o melhor filme do Batman, que é do Nolan, é a trilogia. E o Batman sempre tem muito isso, o Bruce Wayne sempre tem muito isso, o pai como modelo. Né? Um pai que vai fazer as coisas para a cidade. O pai é médico. Tem a Wayne Enterprise, né? Uma indústria de tecnologia, mas é médico. Vai lá no hospital e tal. E a família sempre ajuda, né, outras entidades. E o Bruce traz isso com ele. Né? Ele vai ajudar várias entidades, é criada fundações, as tecnologias, né, são feitas tanto no campo da saúde e de segurança, né? Então, assim, as tecnologias são para a cidade se transformar, para a cidade se empoderar. Porém, ele vê que não adianta só isso. Então, por isso, ele se torna o Batman, para tirar o Batman, que é para tirar Gotham, desculpa, da apatia, tirar da mão dos criminosos, tirar da mão dos corruptos, para poder, assim, Gotham poder florescer. Esse é o maior desejo do Batman. Então, o Batman vai se usar, daí que tem uma questão ética, né, aristotélica, né, muito forte, que ele vai querer treinar o corpo e a alma, né, então ele vai partir para um treinamento para adquirir um hábito de fazer e vai colocar essa potencialidade adquirida em prol da sociedade. É a busca da felicidade, o caminho da felicidade de Aristóteles, né? Que Aristóteles diz que eu só consigo ser aceito na sociedade no momento que eu dou algo para a sociedade. Mas o Batman, o Bruce Wayne, não quer só ser aceito, né? Ele quer pertencer. Então, para pertencer, ele veste capa e máscara para ser esse símbolo maior para transformar as pessoas. Também, isso está em muitos quadrinhos, tem isso. E tem ali o Batman Cavaleiro das Trevas, como tem outras pessoas que se fantasiam de Batman para combater o crime, e ainda fala para o Alfred, não foi bem assim que eu queria inspirar as pessoas. A gente vai ver nos quadrinhos, ele vai inspirar outros personagens. Todo mundo diz, o Batman é um personagem que vive sozinho. Não. Ele tem vários Robins. Hoje ele tem uma família a Bat-família, né? Tem a Bat-família. Então, Batgirl, Batwoman, o Batwing, lá tem uma... Mas antes disso, né, ele tem um relacionamento muito grande com o Alfred. Que praticamente é um pai para ele, é um tutor. E, de certa forma, é a razão do Bruce Wayne, a razão do Batman, né? Que o Batman, muitas vezes, está ultrapassando essa linha tênue, né, da justiça, ou fazer a justiça com as próprias mãos. É o próprio Alfred que puxa, né, o patrão Bruce de volta. Então, enquanto o Alfred é uma figura, né, que mostra a centralidade, é alguém no ambiente, e aí eu chamo de um ambiente resiliente que o Bruce vive, para ele poder ter uma saúde mental sadia. Porque, cara, imagina tu tá saindo à noite para bater, tu vê a nata dos problemas em Gotham, e tu é capaz de pirar. Como tem muitos, né, a saga Batman Rip vai mostrar isso, né, que o quanto o Batman vai pirar antes de morrer, né? Então, o próprio Coringa vai fazer vários testes com eles. Eu só existo por causa de você, e o Batman fica meio assim. Então, tem muito dessas discussões a respeito disso.
Então eu vejo assim o Batman como uma grande referência ética também, porque ele quer ser um modelo para a sociedade. Uhum. Aristóteles vai dizer que a gente só aprende graças a modelos. E para Gotham, Batman é esse modelo. Também que ele vai ter os primeiros Robins como referência, ele vai ter alguns personagens da própria delegacia, né, de Gotham, que vão começar a se moldar, se modificar por causa da existência de um Batman. E, de certa forma, ele vai pegar influenciar, desculpa, muitos anti-heróis e até vilões a ir para o outro lado. Uhum. Então, tu tem ali o Capuz Vermelho, tu tem a Mulher Gato, tem outros personagens, né, que começaram a virar, né, de lado graças à influência e à insistência do Batman em auxiliar essas pessoas. Uhum. Porém, o Batman também tem uma outra questão. Ele vai ser uma referência como uma escola. E aí hoje nós temos quadrinhos como Gotham Academy, né, a própria Batman Família. Eu estou lendo agora sobre a morte do Alfred, né? Muitos usam ali o Batman como uma grande referência, como um tutor. Uhum. E eles dizem assim, não, quem é verdadeiramente o tutor é o Alfred. É o Alfred que unia essa família. Uhum. E agora sem o Alfred? Bruce, você tem que ser nosso tutor, você que tem que ser, né, a nossa fonte, aquilo que nos liga. Não, porque não existe mais o Alfred. Então, o quanto tem muito disso também, né? Essa ideia de educação, esse tutoramento, né? Que o quanto há uma necessidade educacional para ser esse balizador ético, moral, né? De outras pessoas, ser uma referência, ser esse modelo. Então, o quanto o Batman começa a se tornar a isso. Porém, também tem outros quadrinhos que já mostram que ele já é isso antes, né? Nós vamos ter as corporações Batman, né? Os quadrinhos, ele já é essa referência, né? Que começa a ter Batmans em várias partes do mundo. Né? Tem até o El Gaúcho, né? Da Argentina, Uruguai, agora não me lembro direito. Então, assim, começa a existir essa corporação Batman começa a treinar, né? Ele cria uma corporação, praticamente quase uma escola, que vai treinar vários heróis a seguir um modelo dele e o senso ético dele. Uhum. Alguns vão dizer que isso pode ser fascista, porque eu vou trabalhando em cima de um olhar que eu tenho. Então, eu esqueço o Estado, eu posso fazer as coisas. Uhum. Então, tem esse olhar que se dá muito a partir do Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, do primeiro, que aqui é um Batman fascistinha, assim, até não querer mais. E começa a ter esses pensamentos a respeito. O Batman é fascista? Depende, a HQ, depende do roteirista, tá? Porém, eu ainda vejo ele como uma grande referência ética, né, e moral que vai estar auxiliando. Dentro dessas questões sociais, né, a gente vai ver assim, mas é um cara rico que sai à noite para bater em pobre. A gente fala isso. Né? Porém, se a gente olhar quem são os vilões do Batman, né, geralmente são cientistas, que não que sejam pobres, mas muitas vezes é que perderam a riqueza ou perderam alguma coisa, e aí se voltaram contra o crime. Mas antes disso, né, assim como o personagem Batman, eu vejo assim, quando eu falo sobre tutelamento de resiliência no ambiente escolar, dá para usar muito as histórias, né, dos personagens de Gotham como fonte de pesquisa e como fonte de referência, porque o Batman, assim como diversos dos seus vilões, né, passam por situações de vulnerabilidade social, situações de risco. O Batman ele perde os pais assassinados, ele presencia isso, imagina o trauma disso. Mas vamos olhar outros personagens, né? O próprio Coringa, né, que supostamente perde tudo. Então, perde uma esposa que estava esperando um filho, perde emprego, não consegue alcançar os seus sonhos, então ele vive sempre uma situação de risco e de vulnerabilidade. Ele vai à loucura com isso. A gente possa chegar para ele e dizer assim, é um vilão. Vamos olhar para o outro lado, o Pinguim, por causa da sua aparência, sofreu sempre bullying.
sempre sofreu preconceito e nunca foi aceito na sociedade por causa da sua aparência. Tá? Então, ele vai utilizar-se da violência e, graças à violência, ele vai ver que isso gera poder, gera medo. O Batman, no Bruce Wayne, vai fazer a mesma coisa, vai gerar o medo também. Uhum. Então, porém, o Batman vai usar o medo em prol da sociedade, quase os meios justificando os fins, e o Coringa vai usar o medo para buscar um lugar de pertencimento. Se tirar o Charada, o Cara de Barro, são todos eles passaram por situações de vulnerabilidade social, e a grande maioria também tem doutorado, começando por aí. Então, não são só pobres, mas eles são referências de situações de vulnerabilidade que muitos são causadas pela essa desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social, também não é só econômica. A gente tem que pensar muito nisso, que desigualdade social também tem a ver com questões de status, com questões de preconceitos. Uhum. Então, muitas vezes a gente pensa só desigualdade social focado na questão econômica. E o Batman ele vai começar, o Bruce Wayne começa a perceber isso e dizer que só combater o crime não vai adiantar, porque se a sociedade não mudar, vai continuar tendo, a sociedade vai criar seus próprios vilões. Então, ele usa também o seu dinheiro para construir entidades ou fortalecer entidades que possam futuramente melhorar a cidade e não precisar mais do Batman. A gente vê que isso não dá certo porque tem o Batman do futuro, tem o Cavaleiro das Trevas, que mostra que ele tem que voltar da aposentadoria e tal. Mas, assim, o quanto eu vejo o Batman como uma história distópica da sociedade moderna, moderna contemporânea até, mas o quanto é um cara que utiliza dos seus bens financeiros para tentar verdadeiramente auxiliar a cidade. Então, é um benfeitor da sociedade, mas não é só um simples benfeitor, é alguém que verdadeiramente arregaça as mangas e vai combater a criminalidade, mas vai combater também o foco dessa criminalidade, para futuramente não existirem mais, ou diminuir isso. Uhum. Então, é o cara que está lá apagando o incêndio, mas também tentando prevenir a causa do incêndio. Uhum. Então, enquanto o Batman tem várias referências aí, pensando filosoficamente sobre o personagem. Tá, você citou várias HQs aqui, eu só queria que você listasse, um aluno chegando agora na faculdade de filosofia, quer pesquisar o Batman, quais HQs você recomendaria? Umas 4, 5, assim, se puder. Nossa, 4, 5? Para começar, para começar. Cara, Batman Terra 1, Terra 1. Cara, eu tenho que até pegar uma cola aqui, assim, olhando aqui onde tem os quadrinhos. Bom, Cavaleiro das Trevas, né? Tá. Batman Ano Zero, desculpa, não, Terra 1. Eu gosto muito das Origens Secretas, Fiel da Mortal. Acho que não tem como fugir disso, né? Eu gostei muito do Longo Dia das Bruxas. Acho que é um grande clássico, né? E Batman Hip. O Batman Descansa em Paz. Eu acho que é um quadrinho que dá para fazer boas análises sobre o Batman. E no audiovisual, entre filmes e séries, assim? Eu gostei de Gotham, sendo que muita gente fala um Smallville, mas também adorei Smallville. Gostei muito da série, porque a série foca bem nessas questões sociais, né? Então, tu pode pensar algo a partir disso. A trilogia do Nolan, para mim, assim, é muito boa, uma das melhores produções, pensando em super-herói, mas ainda ao mesmo tempo não é o super-herói dos quadrinhos que eu vi ali, né? Então, eu poderia colocar qualquer outro herói. Eu gostei muito o próprio filme, né, do Coringa, que é do universo Batman, cara, é fantástico. Mas a série animada tem episódios que dá para aprofundar bem.
aquela animação da Warner, né, que deu origem à Liga da Justiça, aquela para mim é magnífica, mas também tem os Bravos Destemidos. Uhum. Caramba, aquilo ali tá demais. E essas animações que são adaptações das HQs, né, cara? Não tem como não buscá-las, né, cara? Então tem coisas ali maravilhosas saindo, assim. Eu vi ali o Piada Mortal e o não é o Cavaleiro das Trevas, aqui tem volume 1 e 2, que saiu o DVD agora. Tem Cavaleiro das Trevas, volume 1 e 2, agora recentemente saiu o Longo Dia das Bruxas, tem Batman 1. Isso. O ano 1 também, o ano 1 saiu também animação. Eu tenho os DVDs aqui, mas não me lembro de todos. Tem um monte, né, cara? Tem muita coisa, cara. Muita coisa legal. Bom, a gente vai para o ping-pong agora, depois você fica o teu recado final aí, o merchan e tal, mas vamos lá, tipo Marília Gabriela, HQ preferida do Batman? Cavaleiro das Trevas. Roteirista de quadrinhos? Neil Adams, de certa forma. Gosto muito. Lembra muito a infância, né? Desenhista? Dino Amparo e o próprio Neil Adams, assim, são dois que, para mim, é clássico, né? Filme? Eu gostei muito que não é bem filme Batman, mas assim, Batman versus Superman, né? Eu gostei muito daquele Batman, né? Para mim, assim, se tivesse um filme do Batman com fugiu no motor. Ben Affleck, cara, para mim o Ben Affleck ficou ótimo como Batman, para mim foi o melhor Batman. Mas eu estou com uma expectativa muito grande para o novo filme. The Batman, tá. Bom, o melhor ator que fez o Batman? Ben Affleck. E o pior? Cara, não sei, cara. O pior, Val Kilmer. Tá. E o pior filme seria esse também, o Batman Eternamente? Né? Eu acho, assim, entre os piorzinhos, assim. Achei muito carnavalesco. Vilão? Coringa. Personagem feminina? Cara, assim, tem duas que eu gosto muito, né? A nova Batwoman, acho isso demais, mas também a Mulher Gata, a história da Mulher Gata é bem bacana. Símbolo com ou sem elipse amarela? Com, eu sou clássico. O melhor Batmóvel? Cara, aí tu pegou. Para mim, o que eu gosto da série de 66. É o meu preferido também. O uniforme cinza e preto, cinza e azul, todo preto. Cinza azul. Cinza e azul. Seria tão legal ver uma versão live action atual, assim, cinza e azul. Seria bacana, cara. Tá. Antes da gente encerrar, eu queria saber da importância, até porque a gente tem visto nos últimos tempos um desmonte da educação, da cultura, das universidades, do CNPq, da CAPES, né? Enfim, que você fez com bolsa, eu estou fazendo doutorado com bolsa CAPES também. Queria que você falasse da importância disso para o país, né, como um todo, para a educação e para a cultura também, que acaba, né, fazendo essa conexão, a importância de você ter um incentivo estatal para a educação. Hoje o mundo inteiro, assim, as bolsas, há iniciativas, né, financeiras para a ciência, porque assim não existe empresa que vai ficar brincando, né, né, dando dinheiro para cientistas para ver se eles conseguem ou não. Algumas iniciativas já tem no campo farmacêutico, assim, mas em relação a outras, no mundo inteiro, o financiamento é público, porque a partir dali, além de tu estar formando um pesquisador, que o Brasil também está engatinhando na ciência ainda, tu está formando um pesquisador, toda essa ciência, né, ela fica no Brasil. Então, isso é de suma importância. Então, todo esse saber e o quanto a gente também possa estar incentivando a criar novos produtos, novas soluções
que, com certeza, um financiamento público é muito mais barato do que comprar, né, esses produtos prontos de outras instituições. Olha só o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? O Brasil era uma referência em produção de vacina. A gente até está conseguindo, né, com a própria indústria que nós temos, em 2, 3 grandes laboratórios, de conseguir fazer isso. E é legal que os 2 grandes laboratórios, né, Fiocruz e a Instituto Butantan, são também públicas, né? Tem que ver muito isso. E o quanto o Brasil poderia estar na frente, né? O Brasil já solucionou, criou várias vacinas também de outras pandemias que apareceram, porém, por causa, é notório isso, por causa do não financiamento, a gente ficou atrasado e hoje a gente está correndo atrás comprando, e comprando muito caro até, e que está fazendo falta para a gente. Então, o quanto hoje a ciência é de suma importância, não só a ciência médica, né, como alguns governos estão dizendo, vamos focar só na ciência médica. A gente precisa em todos os campos científicos, porque não existe ciência médica sem uma ciência humana, né, tanto a sociologia, a antropologia, elas são necessárias, né, para a gente conseguir ver um todo de uma sociedade, para a gente começar a pensar esse todo, e tudo isso se dá a partir da ciência. O computador que tu está usando, a internet que tu está usando, a TV que tu está usando, a internet que tu está usando, tudo isso é um produto da ciência. A roupa que tu veste, o alimento. Então, assim, o quanto se faz necessário isso. E produção científica também é uma produção de aumento, né, intelectual, cultural, social, de bem-estar, né, e, por que não dizer, econômico. Então, enquanto muita gente pensa assim, que é gastar dinheiro, a gente vê isso como, né, um investimento de dinheiro para um país melhor, né, para a saúde das pessoas, para o bem-estar das pessoas, e isso só se dá graças à ciência. Só antes que alguém venha aqui, dinheiro público e tal, países de economia liberal, no sentido econômico, o Estado incentiva a pesquisa acadêmica também, Muito, né? muito, Né? muito. Senão já vão vir, comunista, não sei o que lá, pessoal Não, menos, muito pelo né? contrário. Né? Muito pelo contrário. Países Eu vejo... capitalistas de economia liberal, o Estado investe na pesquisa acadêmica. Eu ganhei esse prêmio Jovem Cientista e eu fui convidado pela Embaixada Britânica, junto com 2 pesquisadores, a ir visitar as maiores instituições de pesquisa da Inglaterra. Vamos olhar. Neoliberalismo, Inglaterra como grande símbolo. Né? Quem é da história vai saber muito disso. Assim, existe um investimento gigantesco, e não só para as universidades, para as instituições de pesquisas, que lá museu também tem instituição de pesquisa. Então, assim, há um investimento gigantesco. E é um país neoliberal. Então, assim, investem muito nisso. Porque é retorno, porque vai se criar um produto, desse produto se cria uma indústria, essa indústria se cria empregos e gera o quê? Impostos. Soluções de problemas é novo produto, que é a empresa, que é impostos que está retornando. Então, assim, o investimento é muito pequeno, né? Porque o ganho que se possa se ter. Mas aí tem aqueles que falam assim, mas vai que o cara não consegue solucionar a questão. Gente, precisa ter isso, precisa ter pessoas que ficam fazendo teste e outros vão, a partir daquilo, fazer outros testes, né? Pegar aquelas respostas que tem, porque dar negativo em uma pesquisa, isso é tão fundamental quanto dar positivo numa pesquisa, porque eu já pego aquilo que já deu negativo e vou fazer algo diferente. Imagina se não tem isso. A gente sempre vai ficar cada vez mais atrasado. Então, o quanto isso é fundamental, é um investimento, né? Até econômico para um país. Cara, queria te agradecer, foi muito legal aqui, uma aula para quem está acompanhando a gente. Fica à vontade. Antes, assim, 2 perguntas para encerrar. O tamanho do Batman, a importância do Batman na tua vida, e aí faz teu merchan, divulga o que você quiser, aí fica à vontade. Beleza. O Batman é hoje um dos maiores super-heróis existentes, né? É difícil alguém não conhecer o símbolo do Batman, né? Assim como 2, 3 grandes super-heróis que tem tanto na Marvel no DC.
mas o Batman é o que está sempre na cabeça de todo mundo, de toda criança, de todo adolescente, de todo leitor, todo fã de quadrinhos, né? Vai ver o Batman, sempre numa roda de amigos, de nerds, vai ter discussão de Batman, tanto falando mal ou falando bem, mas estão discutindo sobre o Batman. Eu não sou tanto fã do Batman, porém lendo muita coisa sobre. Eu sou muito fã do Arqueiro Verde, que é, como muitos falam, né, um Batman de arco e flecha. Bom, ao menos a primeira temporada da série Arrow é o Batman Begins esticado, né, cara? Bem isso. É bem, Bem isso. bem... Bem isso mesmo. Assim. Então, ele tem sim, uma certa importância, porque primeiro, o primeiro super-herói a não ter superpoderes, a ganhar destaque, né? Então, a gente vai lá, ele não é um super-herói, seria classificado quase como um herói, né? Uhum. Mas o porquê disso? É um personagem que vai utilizar o corpo e mente, né? E vai estar, né, no panteão dos grandes super-heróis, junto com Superman, Mulher Maravilha e outros seres superpoderosos. É o herói que sabe o calcanhar de Aquiles de cada herói, né? E todos os heróis têm medo dele. Então, vamos sair, o cara é foda. Então, o quanto o personagem é magnífico por causa disso. E sem falar que também os melhores roteiristas, os melhores desenhistas, todos eles passaram pelo Batman. Quem não passou ainda deseja trabalhar com a história do Batman, porque é uma história que traz muitas questões humanas, né? Traz muitas questões éticas, são muitas questões que do nosso dia a dia estão inseridos dentro dessas histórias. Então, por isso é de suma importância. E o momento jabá, eu gostaria de falar para a galera que quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, hoje eu tenho um Instagram focado somente naquilo que eu faço hoje, que é o uso de quadrinhos em sala de aula, que é o Filósofos Quadrinhos no Instagram. Tem uma página também no Facebook e tem um blog chamado Quadrinhos em Sala de Aula. Então, mas o foco está tudo no Instagram. E também tem meus livros, né? Tem o Homens de Aço, que tem a ver com super-heróis como tutores de resiliência, que tem toda a prática, como eu fiz em sala de aula, tem até uns quadrinhos que a gente trabalhou a partir, né, de histórias de vida. Tem meu primeiro livro, que é o Filosofando com Super-Heróis, aqui tem muita coisa sobre o Batman. E saiu agora a segunda edição do Aristóteles Super-Heróis, que é a minha dissertação de mestrado, né? Uma adaptada à literatura, que saiu agora a segunda edição também. Então, se alguém estiver interessado, ambos estão na Amazon. A gente está colocando os links aqui embaixo, tá bom, pessoal? Beleza. Então, é só me procurar e que a gente possa continuar conversando, né, sobre esse universo maravilhoso das histórias em quadrinhos. E agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando, né, sobre esse personagem magnífico, ainda mais numa data tão especial como o Batman Day. Fechou, gente. Gelson, obrigado, foi um prazer. Pessoal, continuem com a gente aqui que a maratona ainda vai. Tem bastante coisa para a gente debater aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.